Waycast, podcast New Way. Você está no New Waycast, o nosso podcast de toda semana, às 18 horas, sábado, na Atitude TV. Eu sou Douglas Andrade e quero convidar você a assistir esse podcast que gera transformação e conexão com a sua família e com a sua igreja. Se você ainda não conhece o nosso canal Atitude TV, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a nossa igreja oferece. E também o @Atitude, Igreja Batista Atitude, porque lá você vai se conectar com a igreja, vai ter as programações e tudo aquilo que pode te transformar e ajudar você a conquistar vidas para Jesus. Segue também @SouNewWay e @UmCasalConectado. Vamos ao nosso bate-papo de hoje? Quando a dor vira testemunho. Eita, aleluia, hein? Que tema, hein? Profundo. E o casal que está com a gente, apresenta? Sim, nós temos aqui um casal de pastores intergalácticos, né? Eles vieram para abençoar a nossa vida e a sua vida. Eles são da igreja de São João de Meriti, Igreja Batista Atitude, e são os nossos pastores Fábio e Sandra. Sejam bem-vindos. Amém, 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 Douglas, amém, Érica. É uma honra estar aqui com vocês e acredito que será um tempo maravilhoso. Amém. Amém. É muito importante estar aqui. Agradeço de coração esse momento, que possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Antes de nós conhecermos um pouco da dor, a gente quer conhecer primeiro a história de vocês. São casados há 12 anos. Isso mesmo. Isso aí? Conta um pouquinho da história de vocês, mas eu quero ouvir a Sandra, porque sempre tem uma versão masculina e feminina, sabe? Não é? Então, eu quero ouvir pela Sandra primeiro. Depois o pastor dá o veredito. Depois o pastor. Então, na verdade, eu conheço o Fábio há muitos anos. E desde que nós éramos jovens, a gente não se combinava. Eu não falava com ele, eu trabalhava na Câmara, e ele também, só que a gente não se falava. Um não gostava do outro. Isso é coisa bem antiga. E quando eu tive a minha filha no meu casamento, né, e a gente começou a frequentar igrejas, né, eu me converti, e certa vez na minha igreja, ele foi ser o pastor, foi ser o meu pastor, na verdade. Eita, né? Aleluia. Foi ser o meu pastor. E a minha filha, ele tocando e tudo, mas aconteceram algumas coisas que eu precisei sair, fui para uma outra denominação, né? E ali, Deus falou muito ao meu coração que eu iria conhecer uma pessoa viúva. Né? Naquele tempo, eu estava separada e eu iria conhecer uma pessoa viúva. Olhei ali, não vi ninguém, né? E todo culto, a minha filha, ela tocava bateria na época, né? Numa certa denominação, onde o Fábio era o pastor dela. E todo o término de culto, eu iria buscá-la. E teve um dia que eu cheguei lá na igreja e li na frente, eu não lembro o que estava escrito, não sei se a sua vida vai mudar, alguma coisa assim. E eu comecei a chorar muito, porque Deus falou no meu coração, né? E ali, a partir daquele momento, Deus já começou a colocar ele na minha vida, né? E só sem que ele assim, saber? Sem ele saber. Eu falei, mas pai, eu conversando com Deus, eu não gosto dele. Nunca falei com ele. Ser mulher de pastor, viúvo, era isso que você pensava? Não, eu não gostava dele. Eu não Era gostava pessoal. da pessoa. Da pessoa. Eu nunca conversei com ele, eu nunca tive uma certa amizade com ele, né? Então, como é que vai ser isso? E Deus colocou ali na minha frente, né? Então, foi assim, foram situações que foram acontecendo, né? E eu brigando com Deus, e Deus falando, é ele, é ele, é ele. Então, foi algo assim, que eu nunca tive uma experiência tão grande na minha vida com relação a isso. E, com o passar do tempo, o Espírito Santo pediu para que eu fosse fazer um jantar. Dia do né? bote. Um jantar. Dia do bote, pastor. Ele fala que é dia do bote, né? Aí seria esse jantar. Eu, minha filha, o namorado da minha filha e o Fábio, lá na minha casa. E, assim, eu sempre fui boa na cozinha. Nesse dia, a minha janta saiu péssima. Deu tudo ruim. Deu tudo ruim, não sei o que houve, se foi um nervosismo. E a gente ali conversando. E o Espírito Santo chama ele para conversar. E não tinha um momento, sabe? E aí eu cheguei e falei assim, Alessandra, dá licença que eu quero conversar com o Fábio. Aí foi assim, algo que eles olharam assim tão
nervosos para mim. E foi quando eu falei com o Fábio o que o Espírito Santo tinha conversado comigo, né? Que nós seríamos uma potência. A nossa união, o nosso casamento seria uma potência nas mãos do Senhor. E dali a gente começou a orar. Eu pedi, eu tô na impressionada. verdade, eu Isso é muito pedi 6 meses para me poder dar a resposta para ela, né? Porque oração, aquela coisa toda. Ele gosta. Gracinha, Até né? parece, né? Mas é que eu tô surpresa com a ousadia dela, né? Mas só o Espírito Santo que faz isso, porque uma pessoa tímida, uma pessoa que escreve um livro sem palavras, fala do seu momento de timidez, um momento que não consegue falar. Ah, Então, isso levou tempo. gente. Levou praticamente 1 mês, 2 meses, Aham. para que eu pudesse chegar até ele Ah. e falar aquilo que estava me incomodando, aquilo que E o Espírito aí? Santo estava incomodando. Conta, pastor. Quando foi pro conta jantar, já agora. sabia que ia ser abatido? Pior que não, cara. Confesso para você que não. Você foi no jantar, então, de uma ovelha? Fui tipo uma ovelha indo para o matadouro, literalmente. Literalmente. Gente. E assim, quando a Sandra falou, teve algo que, por exemplo, é um tema interessante, porque eu tenho um amigo hoje que ficou viúvo, né? Lá da igreja de Nova Iguaçu, e é um desafio, porque você carrega uma carga que a pessoa vai ter que carregar junto. Então, a gente não tem como casar com uma mulher normal. A gente tem que casar com uma mulher apaixonada pelo Senhor, apaixonada pela obra do Senhor, né? Que eu tinha um filho de 7 anos, Quando você ficou que pudesse ser referência. E o interessante é que quem falou pra caramba dela para mim foi a irmã da minha falecida esposa e a mãe da minha falecida esposa, que era muito amigo dela. Então, assim, foi uma coisa assim muito jesuicidência mesmo. Deus, né? E a gente não se dava, por quê? Queimados, né? A cidade emancipou, elegeu o primeiro prefeito em 92, o presidente da Câmara, o Carlos Albino, quem ela era secretária, só andava de saltão, toda, né? Isso em 92, você imagina, essa mulher já é bonita agora, imagina em 1992, toda mitidona. E eu, marrento também, só camisa de linho, aqueles mocassim, aquela coisa toda. Ah, então essa era... E essa... aí, o candidato dela vem candidato a gente prefeito e justificava. perde. E o Candidato meu dela. E o meu vem assumir a presidência da Câmara. Então ela tinha que sair. Eu fui para a porta do gabinete, falei, cara, Marra. vamos embora, mano. Mete o pé aí. Desocupa aí, mete o pé, Sério? cara. Ajudou a tirar a impressora de Ajudei cima a tirar da a mesa. impressora, de Gente, tudo em olha cima que da Deus mesa. faz. E assim, e a gente, não é que a gente não se dava, a gente só não tinha intimidade, só não tinha, eu costumo falar que só Deus mesmo para... Não tinha relacionamento nenhum. Nada. Mesmo trabalhando no mesmo Não. ambiente, ali o mesmo local, Não, a vocês... gente não chegou chegou a a trabalhar, trabalhar não. no mesmo ambiente, né? Eu saindo e ele entrando. Expulsando, ele expulsou Ele me ela, mete expulsou o pé. praticamente. Entendi. Entendeu? Foi assim, e aí eu orei, né, para decidir se eu aceitaria ou não. E aí? Caramba. Aí começamos a namorar, casamos em 1 ano, né, de namoro. Gente. Hoje juntamos, né, a família. A Alessandra, muita gente, se não soubesse que ela não é minha filha biológica, não diz, porque a Alessandra, desde novinha, né, pastoreada por mim, cuidada. Hoje eu tenho a honra de ter uma netinha, que é a Lulu, nós temos, né? Uma netinha, entendeu? Então, assim, foi tudo muito, muito de Deus, muita guerra, muita batalha também, não foi fácil. Foi tanto de Deus que na época, a minha filha tocava bateria lá na igreja, e não sei nem se eu falei isso com você. Deus também falou que o Fábio iria tratá-la como filha. Ela tinha 10 anos, tocando bateria. Então, assim, foi algo muito emocionante. Hoje eu lembro de tanta coisa que Deus falou naquela época e vem se cumprindo, né? É algo muito legal. A gente casou a Alessandra, né? Tudo. Casamos, tanta dificuldade. Tudo assim, e Deus colocando. E era uma família muito, muito ligada ao altar, né? O nosso genro, né? Filho, o Bruninho, que vai fazer em janeiro 2 anos que partiu para o Senhor. Então, assim, foi algo muito conectado com Deus, né? Muito conectado com Deus. E essa era a minha preocupação, encontrar alguém de Deus,
Porque o meu antigo pastor, o pastor Ezequiel Teixeira, ele me ensinou sempre uma coisa: cara, casa com a mulher mais crente que você. Então, assim, esse segredo eu não vou esquecer nunca, essa orientação que ele me deu. E Sandra é uma mulher de Deus que me ajuda muito, me auxilia muito, né? Isso foi o início das perdas, das dores, das dificuldades. Aleluia. Que história, hein? A gente Oh. tá sem palavras A gente aqui. veio para ouvir uma coisa e está ouvindo outra, né? O que Deus, Como é que o Deus que faz? Deus Sem faz. palavras, estamos sem palavras. Sem palavras, o que Deus faz. É interessante que eu falo que um dos maiores desafios da vida é saber se relacionar, não é? A gente se relaciona o tempo todo, principalmente com quem a gente escolhe casar. E vocês dois já vieram com histórias, Sim. né? Histórias de vida, histórias no relacionamento. Você de um casamento, né, pastor? E ficou viúvo. Você de um outro casamento que você já havia se separado. Como que foi? Foi mais desafiador ou não? Juntar duas pessoas com duas histórias distintas. Sim, sempre é muito desafiador, né? Começar tudo de novo. Então, a gente buscou muito a Deus, né? Buscamos muito a presença do Senhor, conversamos para que a gente pudesse se entender, né? E era algo também no meu coração: poxa, vou casar com um pastor, um homem de Deus. E aí, você ficou temerosa em algum momento? Achou muito peso? Não, o peso que seria, porque o Fábio, na época também, trabalhava com política, ele trabalhava lá embaixo, então ele sempre foi muito agitado, 330, saía muito. A minha preocupação, eu era muito caseira. Então, houve esse, né? Eu me preparei. Assim diz, né? Parece. Eu tive uma preparação muito grande, porque eu sabia que Você tinha que entrar nesse mundo aí. Tinha que entrar nesse mundo. E, assim, eu acho que eu tirei de letra. Deu conta Consegui. ela? Tá dando conta? Tá dando. E como ela falou, a gente tem que aprender a cada dia a lidar com diferenças, né? Para mim, casamento é o tipo de relacionamento mais difícil de todos os tempos. É mais difícil do que pai e filho, é mais difícil do que sócio, do que pastor e ovelha. Casamento, porque, como eu falo, ela é a única pessoa que se acha no direito de falar o que quer, a hora que quer. E fala, né? E fala, não, pior que fala, né? Fala, se tu pergunta se o sermão foi bom, o outro vai dar 5 segundos para pensar, para responder. Ela, não, foi ruim, tu falou muito alto, tu falou muito baixo, tu gritou, que não sei o quê, que não sei o que lá, e tal. Então, assim, e eu sempre fui workaholic. Eu sempre gostei muito de trabalhar. E na época que a gente se conheceu, eu chefiava um gabinete na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, dava consultoria para um deputado. Então, tinha a minha empresa de treinamento. Não tinha horário, nem dia. O único dia que eu não negociava era quarta-feira à noite e domingo. Dia de culto. Que era o dia de culto. Isso. E era o dia que eu mais trabalhava. Porque nessa rotina a gente tinha 8 horas da manhã, Bom Dia Espírito Santo. Era o dia inteiro. 10 horas da manhã, Escola Dominical. Aí depois nós inauguramos a primeira filha da igreja de Queimados, que foi em Austin. A gente tinha o culto 17 horas, 15 horas em Queimados, não, 18 horas em Austin, em que ela ia com a Lelê, com o Bruno, com a música, fazia o louvor, iam para Queimados para abrir o culto, eu pregava, saía de lá, ia para outra igreja, entendeu? Você era pastor e trabalhava também? Trabalhava. Que horas vocês se encontravam, Sandra, e tinham vida a dois, Sandra? Me ajuda. Sim. A gente sempre tirava dia de sábado para dar um passeio, né? Para viajar. E às vezes durante a semana também, quando não tinha culto, né? Ele conseguia uns dias, né, para a gente poder estar passando juntos, né, com a família. A gente sempre conseguiu. Isso não é problema. Pastor, o maior desafio, então, é o casamento ou foi vir também filhos de outros casamentos? Você já tinha um, ela já tinha outro. Então, Isso para nós não foi nenhum desafio. Não? Porque o Emanuel e a Lelê, eles são, assim... São irmãos mesmo. Irmãos mesmo, literalmente. Literalmente, né? Eu tenho uma outra filha, Clara, que mora em São Paulo agora, que é publicitária, então eu nunca tive muito contato. Né? Mas o Emanuel e a Lelê são irmãos mesmo, e sim, coisa... E é como eu te falei, é algo que Deus criou, montou, porque
a gente sempre teve muito próximo, muito junto. Eles se unem sempre muito ligados mesmo, entendeu? A Lelê sempre foi referência para o Emanuel e essa foi uma dos motivos da minha escolha, eu sempre brinco que eu aprendi num curso com o Tiago Brunet uma ferramenta chamada perdas e ganhos, onde eu tenho que tomar uma decisão, eu numero o que eu vou perder e o que eu vou ganhar. Né? E uma das coisas que eu colocava como um ganho era a mulher de Deus, que amasse o Senhor, que amasse a igreja e tivesse filhos que fossem referência para o meu filho, entendeu? Que se desse bem. Então, a gente sempre... Isso foi uma conexão muito boa, muito legal, muito tranquila, eles são muito unidos, isso a gente não teve problema nenhum, para a graça de Deus. Eles são até um pouquinho parecidos. É. Os dois são clarinhos, branquinhos. Então, assim, a gente sai todo mundo junto, é uma família que ninguém diz que é filho de um, filho de outro. Isso é bom ter essa perspectiva, né, essa visão, porque muitos casais que vão recomeçar a vida encontram desafios. Sim. Ao invés de avaliar, ao invés de fazer a análise ali, os prós e os contras, não, decide e vamos embora. Quando vê, não dá liga. Mas, Douglas, assim, você falou uma palavra aí interessante, desafio. Eu entendo que para ela foi muito mais desafiador do que para mim. Por quê? E é bom tocar. Eu fui criado sem pai. Eu não tenho nem o nome do meu pai na minha certidão de nascimento. Então, fui criado com a minha mãe, que era pai e mãe, trabalhava. Eu fui criado, então, sozinho. Então, durante a minha vida, eu tive que aprender a me virar sozinho. Muito independente. Muito independente. Sou de Queimados, Rio de Janeiro, montei uma campanha na capital, elegi a vereadora, fui chefiar o gabinete dela, depois de ter sido secretário de Transporte de Nova Iguaçu, em Queimados. Então, toda a minha construção foi sozinho, com muito trabalho, minhas decisões sozinhos, muito rápido, pensando muito rápido, olhando lá na frente. Parece que aquela frase do pastor Josué, né? Olhei para o futuro, gostei do que vi, é para lá que eu vou. Então, eu estou sempre olhando lá na frente. Então, eu sei que é difícil lidar com uma pessoa acelerada. É difícil lidar com uma pessoa que parece que está em outra dimensão, que está fora e tal, aquela coisa toda. Então, assim, e também tem o peso do ministério. Não é fácil. Igreja não é fácil, gente não é fácil, pastor não tem um que eu conheça que ame a obra, que não tenha sacrificado a família, que não tenha sacrificado dinheiro, carreira, negócios, entendeu? Então, assim, sempre foi muito desafio. Como também eu tive desafios com ela quando eu decidi vir transformando a minha carreira para poder virar pastor na Atitude. Né? Então, assim, a gente vai vivendo a cada momento um desafio novo. Né? Bem, irmã, lá nesse cenário aí, o pastor viúvo tinha um desafio com as outras irmãs? Tinha. Fala a verdade. Queriam ele. Conta a história do gabinete. No início, sem as pessoas saberem ainda, né, que a gente estava nessa de oração, aí eu ficava sempre ouvindo, né? Nossa, sonhei com ele, que eu lavava a cueca dele. Gente, olha, eu lavava a cueca dele. Olha o sonho da irmã. Chegou até a mim. A pessoa veio falar bem, pastor, a irmã sonhou que estava lavando tua cueca. Eu falei, parabéns, estou precisando da empregada doméstica lá em casa. Agora aqui, só não falei. Falei, parabéns, estou precisando da empregada doméstica, a diarista lá em casa. Fala para ela que está... Que situação, hein, pastor? Que situação que coloca o pastor, né? Muito ciúmes, assim, a gente... Nessa época, a gente já estava já noivo. Aí, no gabinete, né, uma menina do louvor, que eu também sempre fui do louvor. Então, eu cheguei, retornei para a igreja, né? E ela ficou chateada comigo porque eu peguei o microfone dela. Ela achava que o microfone era dela. Então, eu fui lá para o gabinete, daqui a pouco ela foi lá e foi ter uma satisfação. Olha, quando você estiver numa calçada, quando estiver na minha calçada, você faça o favor de passar para outra calçada. E foi um tipo assim, mais ou menos, afrontando. E eu sempre quieta na minha, calada, nunca fui de debater, sempre fui... 110, ele 380, sempre foi 110, né? Mas, assim, foram várias afrontas, várias pessoas
depois que souberam que a gente já estava com esse relacionamento de namoro, noivado, aí começaram a surgir muitas fofocas do meio ali das pessoas que estavam com a gente. Então, foi muito desafiador, sabe? Imagino. E assim, eu pude, aqui nesse livro eu conto, eu pude depois, né, mostrar para as pessoas quem eu era, na verdade, né? Eu pude ajudar as pessoas, aquelas que me criticaram, que me chamavam de vários nomes, né? E no meu trabalho, eu trabalhava na Câmara dos Vereadores, eu sempre fui ouvidora, e ali eu pude ajudar pessoas que iam precisando de uma internação ou de algum medicamento, eu trabalhava na área da saúde, Sim. e chegando ali eu ajudava. Então, eu não paguei o mal com o mal, né? Então, eu pude mostrar para elas que a pessoa que eu era, né? Na Eu verdade. acho que é mais difícil ser esposa de pastor do que de pastor, hein, pastor? Entendeu? O que é mais difícil, ser esposa de pastor ou ser pastor? Porque olha que preço que a Sandra pagou, hein? Mas assim, ainda independente do título, a esposa está junto, cara. Ela pastoreia junto. Pastoreia junto, Não não tem tem como, jeito, né? o peso tá junto. Todo dia, A gente chega em casa, por exemplo, nem tudo. O desejo de vocês é que a gente compartilhe tudo, mas até por preservação, nem tudo a gente pode compartilhar. Sim. Entendeu? Então, assim, é maravilhoso porque é um chamado. Se você não tiver chamado... Está obedecendo, é isso? Se você não tiver chamado, se você olhar para as coisas ruins, para as decepções, frustrações, você não vai seguir. Você tem um chamado, não tem jeito. Entendeu? Você tem um chamado. E o chamado te faz passar por cima de tudo, suportar tudo, né? Enfrentar todos os desafios, como você bem disse, né? Então, falando de desafios, né, pegando o que a Sandra falou, existem batalhas e desafios que você não vai vencer na palavra, Sim. vai ser na ação. Por isso que eu convido você a ler o livro sem palavras, tá? Porque Vamos mostrar, Sandra? Vai aparecer o arroba aqui da Sandra. Ó, vale a pena ler, sem palavras, está aqui. A gente está falando muito do livro, né? Falando muito do que ela colocou aqui. Então vai ser precioso e vai abençoar a sua vida. Está numa plataforma digital, L Livros. L onde Livros. Você pode adquirir em EPUB, está bem baratinho, bem legal, né? Tanto dela quanto os meus outros 5 livros também, estão juntos lá. Legal. nossa atitude muda o mundo, né? Não são palavras, são atitudes. Vem para a atitude e comece a viver. Verdade. Tem um momento marcante aqui que foi o casamento da filha. Isso. E por que esse casamento da sua filha foi tão marcante para vocês? Então, eu gostaria que você falasse, né? Para mim foi o desafio. Por quê? Quando eu casei com a Sandra, eu recebi a Lelê para morar comigo, uma adolescente. Então, tinha o peso, né, e o sonho de, como filha, porque ela era minha filha espiritual desde 10 anos de idade. Então, qual era a minha responsabilidade? Casar ela como todo pai sonha, virgem. Virgem. Então, eu chamei ela e o namorado, o Bruno, na época, e tive uma conversa muito clara com eles. Você é homem... Ensina aí, pastor. Ensina aí para quem está assistindo. Você é homem, tem desejos sexuais, você tem impulso, entendeu? A tua carne não se converte nunca, seus hormônios não se convertem. Nunca. Da mesma forma, você também é mulher, deseja ele, porque se não desejasse, não estariam namorando, e se não desejasse, não deixaria casar. Então, vamos estabelecer aqui, 10 horas da noite dentro de casa. Nada de ficar conversando no carro, no portão. E todo dia à noite vocês vão estabelecer uma ligação para orarem juntos. Todo dia à noite vocês vão orar. E quando a chapa estiver esquentando, marca o gabinete, aprenda a confessar a tentação para não precisar confessar o pecado. Eita! Entrou o pai e pastor ali, né? Isso. Por quê? Por que o casamento foi marcante? Porque eu falei com ela nesse dia, eu só quero que no dia do teu casamento você fale no meu ouvido, eu venci. Então, foi marcante porque eu pude ouvir isso dela. Eu pude poder, sabe,
a gente, né, eu honrar na época o pai biológico dela estava lá, a família toda veio agradecer a gente, e inclusive por isso. Então o casamento foi marcante porque foi algo que consolidou a gente. Apesar de que foi um casamento que eu nunca não chorei na entrada da noiva, né? Ela entrou com um solo de guitarra. Foi. Foi lindo Gente, que diferente. Hoje ela é louco. guitarrista. Ah, também ela era, né, baterista, né? Ela tocava bateria. Que diferença. Hoje ela é guitarrista da Atitude de Nova Iguaçu, né? Uma das, toca com a Josiane, e aí vai. Pastor, você trouxe um ponto, né, muito relevante e necessário da gente falar, a questão da santidade. A gente vive um tempo bem desafiador, a gente trabalha com namorados e noivos, com casais que desejam se preparar para o casamento, com alguns casais que já vieram com uma nova história, que já foram casados e que querem acertar ou recomeçar, assim como o New Way, um novo caminho que a gente só encontra em Jesus. E por quê? Fora que está lá na Bíblia, mas por que o senhor diria para quem está ouvindo a gente a importância, né, de cumprir ali, realmente, de se guardar até a data do casamento? Eu vou soltar mais uma frase minha. Quem muito viveu errado pode aprender a viver muito certo. Santidade é um princípio. Quando Isaías vai ao céu, eu não sei o que ele vê lá, mas uma coisa eu sei, que há um cântico. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia fala em 1 Pedro, é um conselho, sede santos, porque eu sou santo. Então, santidade não é se menos sujar, porque mais limpo não é o que menos se suja, é o que mais se lava no sangue do Cordeiro. Então, se você fala que você não tem pecado, a Bíblia fala que você peca. Aquele que diz que não tem pecado, esse peca. Quem pode fazer o bem, então, a santidade é um desenvolvimento. Você tem que aprender a confessar a tentação para não confessar o pecado. Pastor Josué fez uma campanha aqui na sede. Nós fizemos a campanha agora em agosto, na Atitude São João, fazedor de discípulos. Se você não tem um discipulador, se você não tem alguém para você abrir teu coração, para você conversar, que você confie, que não vai te julgar quando você confessar o pecado, a tentação, você vai sempre confessar o pecado. Então é importante a vida em santidade, porque Jesus está voltando. Não tem jeito, e a gente precisa, né, ter azeite na nossa lamparina. Eclesiastes 3:1 fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu e da terra. 8:9 fala, em todo tempo, sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então pode faltar tudo, menos a santidade, porque é princípio nosso, é princípio da igreja, uma igreja santa, sem mácula, nem rúcula, nem rugas, nem defeito algum, né? Então, assim, é algo que é importante para quem quer recomeçar e precisa ressignificar as dores, precisa fazer como Jabes. A mãe dele colocou o nome dele de dor e ele mudou a história da vida dele através da oração, através das atitudes. Então, já foi, o passado já foi. Começa a olhar para frente, sabendo que a nossa vida tem marcas. Existiram coisas no passado da Sandra e no meu passado que me marcaram, que para mim são referências para que eu não possa errar agora. Falando ainda em momento marcante, quero que você fale o que você viveu aí. Ele diz que você foi a leoa dele. Explica isso para a gente, Sandra. Ele sempre fala, né? Ele passou um momento, início de janeiro. Na verdade, ele já estava passando mal já há bastante tempo, né? Só que início de janeiro nós procuramos um pneumologista, né? Porque ele estava tossindo muito, tudo. E chegando lá nesse pneumologista, um médico muito bom, né? Só de colocar a mão nele, ele falou, não, você não está com problema no pulmão, seu problema é coração. E na mesma hora mandou ele se internar, procurasse um hospital para se internar. Eu fui com ele e lá ele ficou quase um mês, né? Primeiro foi para o CTI. Direto? Direto. Eita.
Direto ele vai falar depois o que ele teve, né? Porque às vezes eu não lembro, são muitas coisas. Sim. E ali ele ficou no CTI, depois foi transferido para um outro hospital na Tijuca. Isso esse ano. Sim, em janeiro desse ano. 12 anos de casado. Isso. Aí ele apronta essa. Apronta essa, né? Aí eu tive que ficar lá no hospital com ele, dormir no sofazinho, né? No CTI não, porque não pode ficar, mas depois que ele foi pro quarto, fiquei durante 18 dias deitadinha no sofá, ali com ele, todos os dias. E em casa, às vezes, à noite, voltava na mesma hora para buscar alguma coisa, né? É longe onde a gente mora, mas eu ia e voltava todos os dias dormindo lá. Então, eles falam que eu sou uma leoa porque eu suportei ali muita coisa. E é o nosso papel, né? É o nosso papel. Eu tenho essa missão de cuidar, né? Eu estava ali. Quem mais poderia cuidar, a não ser a esposa, que está ali do lado? Cuida, né? Cuida, que ajuda, que procura, que vai atrás de médico, que procura saber o que está acontecendo. Então, eu estive ali esse tempo todo. A Sandra e o pastor já viveram, né, a segunda parte dos votos, porque a galera quer casar. Ai, Érica, tá difícil, mas eu quero casar. Casar é maravilhoso, é lindo, eu falo, mas tem a segunda parte dos votos, que é na doença, na pobreza. Eu embargo nessa hora, né? Irmão, fica doente, mas não fica pobre. Porque eu já vivi essa parte, né? Depois de 25 anos, você espera, né? Vir abundância. Então, vocês já viveram aí essa segunda parte dos votos, que é na doença. Na verdade, a segunda parte dos votos, eu vou falar aqui porque eu dei testemunho na volta do Vida. 2020 foi o ano da pandemia, foi o melhor ano profissional meu, mas também foi o ano mais difícil. Foi o ano que eu sobrevivi literalmente. Ninguém da nossa família pegou Covid, não teve nada disso. E eu chefiava o gabinete de uma deputada, que eu havia feito a campanha e tinha ganhado a eleição. E no dia 5 de fevereiro, o aniversário dela, eu fui e comuniquei a minha decisão. Eu entrei de férias e no dia 6 de março eu pedi a exoneração da chefia de gabinete na Alerj, coisa rara. Que, segundo o grupo dos chefes de gabinete, eu tinha sido o primeiro. Porque ninguém pede exoneração de chefia de gabinete devido ao valor do salário. Suporta-se tudo, mas fica ali. E, nesse período, eu montei a minha empresa, Universitária Política, onde o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, era meu cliente, o ex-deputado Zaqueu. E, nesse ano de eleição, eu tive 8 candidatos a prefeito e mais de 500 candidatos a vereador como cliente. Eu tive a honra de ter o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, e o deputado Carlos Augusto, ambos candidatos a prefeito, clientes do mesmo escritório, fazendo convenção um dia um, no outro dia outro, enquanto um estava sendo atendido, o outro estava aguardando. Então, assim, por conta da fidelidade, porque uma das minhas especialidades em campanha é a prestação de contas de campanha eleitoral. Então, e em Queimados, o Zaqueu e o Major Rodrigues. Então, foi algo assim muito histórico. E eu entrei num nível de estresse tão grande, de insatisfação tão grande, que um dia eu cheguei em casa, falei, Sandra, senta aí no sofá. Falei para ela, olha, acabou a eleição, estou indo embora. Acabou a eleição, eu estou me separando de você, não aguento mais, estou cansado, não dá. O problema era eu, muito estresse, muita coisa. Por isso que eu falei que foi o melhor, como foi o pior. E eu imaginei que ela ia voar em mim, né? Eu imaginei que ela ia falar, ela ia questionar, ela ia jogar toda a nossa história. O que Sandra fez? Nada. Foi para o quarto chorar e mandar mensagem para alguns amigos, que depois eu soube, pedindo oração por conta da decisão. Eu não saí, eu falei que ia sair. Olha como é que estava a confusão. Uma coisa que você quer sair, você sai, pega as coisas e vai embora. Mas quando você está confuso, né, e ela entrou no propósito de jejum e oração e tal, eu marquei um gabinete com o pastor Rubem, né, nessa época eu já estava na Atitude há alguns meses, mas não queria fazer nada, queria ficar sentado lá. Tem muita gente que fala que pastor fere ovelha, mas ovelha também fere pastor.
eu cheguei na atitude decidido a não pastorear mais. Decidido a não enfrentar mais e passar por tudo que eu já tinha passado durante 10 anos. Aí eu fui para o Vida. No Vida, na volta do Vida, eu fui o último a dar o testemunho, igreja lotada, pessoa pública, cara. Na época tinha páginas com seguidores, um montão de gente, o culto online, e o Espírito Santo. Aí eu fui pedir perdão para ela, né? E graças a Deus, a gente retomou. Aí eu fui ajudar o pastor nas implantações das igrejas, ação social, implantei o Ministério de Evangelismo lá, e calhou da gente, né, tá na implantação de Cabo Frio e ser enviado para São João. Eu costumo brincar que só mudou a praia. Cabo Frio para São João só mudou a praia, né? E veio o desafio. E ano passado eu comecei a ficar muito cansado. E eu imaginando que era o cansaço do trabalho, porque implantar uma igreja não é fácil. Graças a Deus a igreja está crescendo pela graça de Deus e também tem a marca Atitude. É importante falar isso. O pastor Josué construiu uma reputação através de um caráter muito forte que consolidou uma marca. Então, é muito tranquilo hoje você trabalhar a atitude, né? E fui no médico, o primeiro diagnóstico foi de pneumonia. Passamos, tomando medicamento normal, voltei, depois foi derrame pleural. E evoluindo, passando, e eu com dificuldade de respirar, para me enxugar, muito difícil. Eu nunca tinha tirado férias na minha vida. No mês que eu tirei férias, foi o mês que eu fiquei doente. Aí, dia 28, eu voltei, o médico mandou procurar o pneumologista. Ele, com o estetoscópio lá, pum, me encaminhou. A gente foi para a emergência, para o NIL, no mesmo dia para o UTI, e depois transferido para o Pan-Americano. Por que eu falo que ela é uma leoa? Porque durante 18 dias eu vi ela deitada num sofá e eu implorava para ela ir para casa. Ela, não, vou ficar contigo. O que ela fazia, ela esticava no horário que não tinha trânsito, da Tijuca para Queimados, tomar um banho, mudar de roupa, pegar umas coisas e voltar para o hospital. Então, é até uma mensagem que eu preguei domingo, né? A insatisfação é o primeiro passo para a ingratidão. Porque muitas das vezes a gente tem tudo no relacionamento. O que é ter tudo? Para que serve o dinheiro? O dinheiro tem 4 funções. A primeira função é manter a tua vida. É roupa, não importa se eu estou com uma roupa de grife ou não estou com uma roupa de grife, importa que eu estou vestido. Moradia, não importa se minha casa própria é alugada, pequena ou grande, transporte. E dinheiro serve para manter a vida, dinheiro serve para lazer, e dinheiro serve para a única coisa que a gente tem certeza na vida. Qual a única coisa que você tem certeza na vida? Eu vou morrer. Não, isso é na morte. Na vida é que você pode ficar velho. Então, o dinheiro serve para você investir no futuro. Verdade. Porque ficar doente aos 50 anos, você vai viver hoje aí pelo menos uns 10, 20 anos doente. Então, o dinheiro serve. E a quarta função é investir, é doar para o reino, é contribuir. Então, você começa a rever esses valores. E muitas das vezes, meu casamento é perfeito? Não, nunca será. Mas ele pode ser saudável. Tem hora que a chapa esquenta? Tem. Nós somos diferentes. E graças a Deus que ela é mulher e eu sou homem. Eu penso diferente, eu ajo diferente, eu penso que falei o que não falei. Você ainda fala o que falei. Falei meu. É isso aí, glória a Deus. Isso. E outra, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Diga, pastor. Para as mulheres que estão aqui. Alguém consegue ensinar cachorro velho a latir? Então é difícil a gente mudar algo que já... Entendeu? Sim, não estou falando que é impossível, é difícil. Sim. Então, eu falo que é minha leoa, porque para aguentar, entendeu? Para caçar. Lembrei de uma frase que a gente ensina para quem quer casar, né? Aceita que dói menos. Não tem jeito, as pessoas são diferentes. Aceita que dói menos. É isso mesmo. Eu não gosto dessa daí, não. Uma vez casado, não é? Você já sabia que ele era assim. Quer ser feliz ou ter razão, é melhor. Não, essa a gente ensina também. Tem várias, é melhor ter paz do que ter razão. Assim, mas eu acho que
Não tem regra, cara. Cada família é uma família. Sim, o modelo de funcionamento é único, né? A gente é ser emocional, cara. A gente tem sentimentos aqui dentro, rolando, de preocupações, de coisas. Tem dia que a gente está muito bem. Cara, a neurociência já comprovou que existem horas que você produz melhor. Sim. Tem horas que tem dia que você está mal. E marquei aqui do livro dela, tempo de falar e tempo de calar. Arrependo-me muitas vezes de ter falado, nunca de ter me calado. Isso é uma verdade. Bebe água. Seja dono da sua boca para não ser escravo das suas palavras. Cuide da palavra, é da essência da palavra que torna-se realidade. Mas isso aqui que foi falado, né? Seja dono da sua boca para não ser escravo das suas palavras. Isso não é só para a mulher, é para o homem também. Para todos, tá? amor. Arrependo de muitas vezes ter falado. Obrigada pela né? observação, Isso, Sandra. porque muitas vezes ele está falando, né? Pensando que... Não. É para pros todos. dois. É para todos. Por quê? Todo mundo. Como começa uma discussão? Quando um não fica calado. Quando dois Se um não ficar diz, calado, né? Quando dois não quer, um não briga, Se um né? ficar calado, amém. Como eu falei para vocês, lá em casa ela só fala comigo de joelho, é regra determinada. Fábio, Como é? pode sair debaixo da mesa aí, que é só conversa hoje, não tem, entendeu? Então, assim, são conceitos que não tem jeito. Vocês, meu amor, ama carinho. Vestido carinho, sapato carinho. Aleluia. Entendeu? Não é verdade? Aleluia. Não é, Essa é a Douglas? versão melhorada, né? Não é possível, né? Ele fala isso para mim também. Mas, pastor, eu queria voltar num ponto que, né, foi crucial aqui para a gente entender. Você trouxe algumas questões, você trouxe o estresse, a falta de equilíbrio no trabalho com a vida, né, de casado, e tudo isso somatizou, eu acho que na sua doença, né, física. Mas quando você pensou em separar da Sandra, o motivo não era a Sandra. Não. Qual era o motivo? O motivo era eu que estava mal. Quando você reconheceu isso? Eu reconheci quando eu entendi a vida que eu estava vivendo. Você imagina, 500 candidatos a vereador. Na verdade, Quatro. ele estava vivendo uma vida Louco. muito boa. Mas não foi uma escolha sua? Foi, mas Sair? preste atenção. Não. Ele saiu de um gabinete e foi para um negócio maior. Um negócio 50 vezes maior. Então, mas Ele foi uma cuidava escolha, de um. mas Não uma escolha foi, mas preste dele. atenção. Você falou uma Quem coisa. É muito dado, muito cobrado. Sim, só que a gente escolhe errado. Ah, E a humildade é você reconhecer que você Perfeito. escolheu errado. é isso aí que eu Porque, queria. exemplo, muita gente não entende porque eu larguei a minha carreira para virar pastor. Imagino. É chamado de louco, né? Não, e ela por aceitar. Louca também. Porque Mas às vezes a gente não tem escolha para aceitar ou Mas a não. Bíblia diz, né, ela não, fala que mas somos loucos. Mas é por conta Nós que seguimos a Jesus isso, não mas somos por conta de uma considerados? palavra dela. Nós somos uma potência. Gente, tem coisas que acontecem na nossa vida que é espiritual, cara. Sim. Deus permite tudo. Sim. A humildade é você voltar atrás. Eu não tenho problema nenhum de falar dos meus erros. Eu fiz uma escolha errada. Entendeu? Eu fiz uma escolha errada. Foi era muita loucura. Eu já ouvi o pastor Josué falando no impulso que se ele pudesse, talvez ele não teria trabalhado tanto. Entendeu? Então a gente precisa equilibrar. É difícil? É. Por quê? Porque para a gente, o que os nossos filhos querem? O que a gente quer para os nossos filhos? A gente quer dar a melhor escola, a gente quer dar o melhor plano de saúde, a melhor educação, a melhor alimentação e tudo. E o que eles querem? Grave essa frase. Adulto quer presença. Filho quer presente. Só que nem sempre o que o filho precisa é do presente. E na maioria das vezes, ele precisa da presença. Porque o presente sem a presença não adianta nada. Eu estou vivendo agora com a minha neta o que eu não vivi com os meus filhos. Eu estou vivendo com a minha neta o que eu não vivi. Então, eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu perdi a mão. Eu reconheço. E eu fui parar, e preciso falar isso, fui parar no CTI porque eu não me alimentava bem. Porque eu não praticava exercício físico. Quantas vezes
Pode perguntar ao pastor Josué. Eu mandei uma mensagem para ele pedindo perdão a ele, porque ele me aconselhou várias vezes, ele, o pastor Rubem, e eu não parei, por conta do trabalho, não tenho tempo para academia, não tem isso, não tem aquilo, e agora não tem jeito, eu tenho que esperar completar 6 meses para fazer a reavaliação da miocardite viral, que foi o que eu tive, que afetou meu coração, cresceu, meu rim, meu fígado, meu pulmão. Eu só fui liberado do hospital, né, com um permiquete. Permiquete é um catéter que era para diálise. Eu saí com uma sentença de que eu teria que fazer diálise 3 vezes por semana. Eu saí com a sentença que o médico disse para nós que o meu coração nunca voltaria ao tamanho normal. No primeiro mês, fazendo um ecodoppler, o médico falou, cara, você teve uma miocardite viral. Eu nunca vi. É muito cedo. Teu coração já voltou para o tamanho normal. Hoje eu não tenho mais permiquete e não fiz uma hemodiálise. Porque foi Deus. Foi Deus que colocou a mão, entendeu? Muito bom. Vou aproveitar, então, antes de vir uma pergunta poderosa, porque... Tem uma caixa surpresa com uma pergunta que a equipe traz para vocês. Eu falo que para o jovem, quando ele encontra o propósito dele, ele coloca isso na mão de Deus e vive isso, é muito bom, porque Deus potencializa, né? Tudo tem potencial. Mas quando você une o potencial e o propósito do marido e de uma esposa, isso é, que você falou, uma potência. Não é potencial, já vira potência, porque está para o reino de Deus. Então, que Deus continue usando vocês como uma potência para alavancar o reino por onde vocês passarem. Como vocês estão expandindo, que continuem fazendo isso para a glória do Senhor. Amém. Que venha a pergunta surpresa. Eu não vou falar pergunta bomba não, tá, pastor? Pergunta surpresa. Até porque eu gosto, assim, de história real, pastor honesto, transparente, né, Douglas? Fala a verdade. As pessoas ficam assim, né? Então, aqui foi real mesmo. Vamos ver o que tem aqui? O que a equipe trouxe? Não foi a gente não, hein, pastor? Foi a equipe. Deixa eu ver. Se está suave. O que Deus ensinou a vocês sobre servir, mesmo quando a vida pessoal está abalada? Uau! Você quer falar primeiro? Damas primeiro, eu sou cavaleiro. Ele está pensando. Eu sou tão cavaleiro que eu falei para ela, se alguém tiver que morrer, você pode morrer primeiro, não tem problema não. Gente... É complicado, né? Mais um desafio isso também, né? Quando você está no momento mal. Eu já passei diversos momentos maus, já pensei em desistir diversas vezes, mas quando você tem um chamado, né? Aparece qualquer pessoa até que você não conhece, nunca viu, e te dá uma palavra ali de Deus, sabe? Aí eu falei, Senhor, muito obrigada, é isso que eu precisava. E você entende que você é uma referência, tá? Se eu, nesse momento, eu quero jogar tudo para o alto, eu vou acabar com as outras vidas, que eu tenho sido referência para outras pessoas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Rever os nossos conceitos, ver que vão existir dificuldades no meio da caminhada, mas o Senhor Jesus disse que nós teríamos momentos ruins, mas Ele estaria com a gente em todo o tempo. Então, é isso que nos fortalece, que me dá força para continuar e seguir o caminho. Amém. Você, pastor, quer complementar? Quero. Palavra, gente. Primeiro, eu tenho a consciência que quem faz a obra, quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado, porque eu prego, ela canta, eu prego. Quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo, não sou eu. Outra coisa, eu tenho a consciência que ainda que eu esteja, poxa, Deus não me curou disso, eu não vou orar por cura? Não. O poder não é meu. O poder é do Espírito Santo. Você pega a Bíblia, você vê quantas vezes Paulo foi espancado, ele parou de pregar. Vamos ser sinceros. A gente vai ler o livro de Atos, primeira viagem missionária maravilhosa de Paulo com Barnabé, arrebenta a boca do balão. Aí Barnabé quer trazer João Marcos. Paulo não quer. Você imagina que um cara como Paulo, aquela discussão com Barnabé, mesmo discipulador dele, não foi acalorada? Barnabé foi com João Marcos para um lado,
Paulo foi com Silas para o outro lado. Se acredita, como é que eles foram? Porque não é eles, é o Espírito Santo. É o que está nele. É o que está nele, não tem jeito. Jesus disse, Sandra citou aqui, João 16:33, digo-vos isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Não é a nossa, não é na nossa força. Quando não é na nossa força, não tem jeito. A gente não pode, porque as dificuldades vão vir. Eu aprendi uma vez que eu não sei como vou vencer, mas o diabo já sabe como perdeu. Uau, hein? Com essa frase aí a gente termina o nosso podcast. Já quero agradecer a sua presença e pedir para você já enviar esse podcast para que mais pessoas sejam abençoadas. Obrigada, pastor. Obrigada, Sandra, pela presença, poder compartilhar o testemunho de vocês. Tenho certeza que assim como nós fomos edificados, outras pessoas também serão. Muito obrigado, porque quando traz de uma forma leve, né, e verdadeira, as pessoas entendem e que todos possam receber isso e viver um propósito como vocês têm vivido. Amém. Amém. Obrigada. E a gente se encontra no próximo sábado aqui na Atitude TV, 18 horas, e também na Bem Mais TV. Meu beijo. Tchau, gente. Tchau, galera. The Wavecast. Podcast The Wave.